Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gli Fagundes, hoje é dia 30 de novembro de 2020. Na descrição do vídeo o link para estas matérias. Gente, para essa matéria, presta atenção, foi uma lambança as pesquisas no segundo turno. No primeiro turno, as pesquisas de São Paulo e de Porto Alegre, estranhamente, praticamente quase bateram. Agora, no segundo turno, não só em São Paulo e em Porto Alegre, mas, cara, foi uma lambança de erro. Agora, o mais curioso é que as pesquisas só pendiam para o lado da esquerda. Eu vou ler a matéria, olha só, gente, isso aqui como é interessante. Os absurdos erros das pesquisas, estranhamente, sempre favoráveis aos partidos de esquerda, né? Eu falei, por que as pesquisas poderiam estar favorecendo ali? Por que eles fariam isso? Simples. Porque quando você vê uma pesquisa favorecendo a um determinado candidato, você se desanima do outro, você até acaba votando naquele candidato que supostamente parece estar ganhando. É quase com um jogo psicológico. Mas vamos à matéria? Ó. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Nesta segunda-feira, 30, jornalistas da Jovem Pan fizeram uma análise sobre a diferença das pesquisas divulgadas durante a campanha para o segundo turno das eleições municipais e o resultado da votação ocorrida neste domingo 29, ou seja, a comparação das pesquisas com o resultado da urna. Um fato pode ser considerado, no mínimo, curioso em praticamente todas as pesquisas divulgadas, seja pelo Datafolha, Ibope ou qualquer outra instituição de pesquisa, os números apontados como intenção de voto não conferia com os totalizados nas urnas. Porém, o que mais chamou a atenção, no entanto, não foram as divergências em si, que podem ocorrer nesse tipo de pesquisa, mas principalmente porque em todos os casos em que esses erros ocorreram, a diferença mostrada foi em favor de candidatos de esquerda, curiosamente, né? Se não me engano, lá no em Belém do Pará, as pesquisas foram manipuladas e deram êxito, né? O delegado Eguchi perdeu as eleições, né? Em cima das pesquisas fraudadas. Um rolo danado que deu lá, mas tudo bem, né? Inclusive deu até outro rolo no primeiro turno, que uma emissora de TV chegou a dizer lá no Pará que não divulgaria pesquisa no segundo turno, já que as pesquisas de primeiro turno demonstraram serem inequívocas, serem equivocadas e não corresponderem com a realidade, né? Então, é interessante isso daí. Além dos casos em que o resultado das urnas deu a vitória ao candidato apontado como perdedor pelas pesquisas, como ocorreu em Porto Alegre, mesmo os casos em que as pesquisas acertaram o vencedor, as diferenças chegaram a 9% entre as intenções de voto e a apuração oficial. No caso citado, em Porto Alegre, as pesquisas chegaram a apontar Manuela Dávila com 51% das intenções de voto. Porém, Sebastião Melo foi eleito com 55% dos votos, ou seja, atropelou igual um trator. Ficou lá a Manuela estendida. Há tempos, as pesquisas já não são consideradas como confiáveis, mas as eleições de 2020 deixaram claro o quanto são tendenciosas. Inclusive, eu até expliquei para vocês a jogada, né, dessas pesquisas para colocar Guilherme Boulos dentro dos debates, né? Porque a ideia foi colocar Boulos no segundo turno, né? Ou seja, eles fizeram o quê? No primeiro turno, as pesquisas apontaram Guilherme Boulos ali entre os 4 primeiros, né? Para dar a ideia que ele estava na frente, para que ele fosse para os debates. É um jogo da esquerda, né? Só que a gente viu que, graças a Deus, por um lado, graças a Deus, porque ele não ganhou, infelizmente, é o Covas quem tá lá, né? Mas tudo bem. Bom, aqui tem um vídeo, gente, e para você conferir. O problema é que o vídeo tem 4 horas. Eu não vou passar para vocês o vídeo, né? Mas tá aqui para quem quiser conferir depois, tá? Confira aqui, né? Quem quiser conferir. Tá aqui, quem quiser dar uma conferidazinha. Gente, presta atenção, essa eleição de 2020
foi um dos maiores fiascos em todos os aspectos. Na contagem de votos, na forma que ela foi conduzida, na falta de transparência. Eu fico me perguntando, um ato democrático, ele deveria ser transparente. E nós temos um ato democrático, parece que mais obscuro do que qualquer outra coisa numa ditadura. Já falamos sobre a questão hoje do Barroso, que terminantemente ele disse que está descartado o voto impresso. E aí a gente vê esse jogo de pesquisa. Eu queria, gente, se o Brasil fosse um país sério, quando se encontrasse essas divergências gravíssimas de pesquisas, que a verdade é essa, gente, as pesquisas é uma arma que mexe com o psicológico das pessoas. As pesquisas é praticamente quase como as matérias da Globo, que chegam lá e falam uma coisa que não são e as pessoas acabam acreditando e se deixam levar. As pesquisas agem do mesmo jeito. Elas têm praticamente a mesma postura. Põe uma coisa na cabeça, essa eleição de 2020 agora é uma pré-preparação para, quem sabe, um futuro golpe em 2022. Ponham isso na cabeça de vocês. Essa insistência do Barroso em não, presta atenção, em não querer aceitar o voto impresso, essa impossibilidade da gente poder auditar as nossas urnas, essa insegurança causada, pela má administração do TSE nessas eleições. Você dá uma paradinha, você vai perceber que tudo converge para uma insegurança nacional. Marenilson colocou aqui, eu sou de Maranhão e 90% das pessoas que eu conheço odeiam Flávio Dino. Segundo Flávio, outra pilantragem das pesquisas, segundo Flávio Dino, as pesquisas no Maranhão diz que de 60% a 70% da população apoia o cara. Acabei de receber aqui um comentário aqui, 90% da população odeia ele, Enfim, é o nosso Brasil. A gente precisa, entender como as coisas funcionam. É preciso entender como as coisas funcionam no Brasil. E parece que as coisas hoje no Brasil funcionam de uma forma obscura. Não se tem transparência. Você já prestou atenção que assim, eles cobram de Bolsonaro transparência para tudo. Já notaram isso? Qualquer ação do governo, do governo, seja na questão da Amazônia, seja na educação, na economia, na saúde, toda hora tem um tal de explicações disso. Porque os números não sei da onde, explicação disso. Porque as ações, explicação disso. A minha pergunta é, por que o TSE também não dá explicações da Merlin? Quer dizer, Merlin não, gente. Não vou usar essa palavra não, porque nome de gente é bonito pra caramba, Merlin, Por que eles, vamos usar a palavra certa, Por que eles não dão explicações da merda que eles fizeram? Dessa coisa que a sociedade brasileira não consegue engolir de jeito nenhum. Já prestaram atenção? Eles pedem explicação pra tudo. Pra tudo. Uma fala do presidente tem que explicar o porquê ele falou aquilo. Uma fala do ministro tem que explicar porque ele falou aquilo. Agora, você vê uma ação destrambelhada dessa do TSE e ninguém explica nada. As pesquisas, interessante é que as pesquisas erraram apontando como vencedor a turma da esquerda ou dando uma margem próxima à esquerda para vencer. Vocês notaram isso? O erro deles foi justamente em tentar montar um cenário para dar a ideia de que a esquerda estava ocupando espaço. E eles erraram. Aí você para e pensa, por que a mídia fez isso? Simples, gente. Eles querem de volta a esquerda. Essa mídia precisa da volta da esquerda para a Globo não fechar. Para os meios de comunicações não quebrar, esses meios de comunicações vendidos não quebrarem. Então as pesquisas vieram com a intenção justamente de tentar mexer com a cabeça das pessoas, manipular o pensamento das pessoas. E aí que está o grande problema. A gente tem que abrir o olho e ficar esperto. E muita gente se deixou levar, gente. Muita gente. Você vê uma coisa interessante, no primeiro turno, e aí que eu acho que teve pilantragem nas urnas, as pesquisas, principalmente em São Paulo,
Porto Alegre, elas meio que quase acertaram na bucha. De repente, no segundo turno, erraram feio. Pensa, pensa. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta. Fui. Larissa.